Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. O nosso próximo palestrante é professor de extensão, autor do livro Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, fundador da Web Estratégica e da Nova Escola de Marketing. Mas se eu dissesse apenas Rafael Reis, você já saberia de quem eu estou falando. E o nosso convidado especial vai dar importantes dicas para você ter mais resultados de entregabilidade, abertura e conversão dos seus e-mails. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite. A tela é toda sua. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a essa apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas de design e copywriting para melhorar a taxa de entrega, de abertura e a conversão das suas mensagens de e-mail. Eu, particularmente, não uso mais o termo hacks, né? Foi uma sugestão do Rodrigo Gonçalves aqui que eu acatei. Ele acaba levando a mal-entendidos, digamos assim, dentro do marketing digital. Tem gente que usa esse termo de forma mal-intencionada, digamos assim, né? Eu, inclusive, em 2016, eu lancei um curso chamado Marketing Hacks, que para a época foi um nome interessante, mas hoje em dia é um nome muito infeliz.
As pessoas acabam entendendo hacks como atalhos que podem ser largamente replicados e que esses atalhos levam aos resultados. Na verdade, não. Né? Aqui eu vou tratar os hacks como boas práticas, como coisas que são comprovadas e que são eficientes, que você pode aplicar no dia a dia, que eu aplico nos e-mails que eu mando, tanto na minha consultoria quanto na minha escola, e que geram resultado também para os nossos clientes. Deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Rafael Reis. Eu sou sócio e fundador da consultoria de marketing digital Web Estratégica. Esse ano a gente completa 10 anos de existência. E sou cofundador da nova escola de marketing, junto com o Maurício Zani. A gente fundou a escola em 2016. Desde então, a gente já treinou mais de 4.000 alunos presencialmente e mais de 10.000 online. Por conta da pandemia, a gente migrou agora 100% para o formato online, mas tão logo quanto possível, que esteja todo mundo vacinado e a pandemia esteja sob controle, a gente quer voltar a fazer curso presencial, porque é muito gostoso ver as pessoas cara a cara. Na consultoria, a gente trabalha com marcas de porte nacional e internacional, as mais recentes aí, 3M, Hotels.com, Leroy Merlin, Unidas, R7, Bosch. A gente trabalha com vários outros clientes também. Ao longo da história atendemos grandes marcas da internet brasileira. E já dei aula também em várias instituições, HSM Educação, ESPM, no MBA da Exalc USP nos últimos 2 anos, na FGV, no INSPER. E sou autor do Laranjinha aqui, o livro Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI. Best-seller no Brasil, com quase 14.000 cópias vendidas. E em Portugal acabou de ir para a 2ª edição. Lá a gente está em 2.000 cópias. Espero que até o final de 2021 a gente bata um número incrível aí de 20.000 cópias vendidas somados os 2 países. Muita gente me conhece justamente por conta do livro de marketing de conteúdo. E hoje eu vou trazer aqui algumas experiências do dia a dia de uma forma bem simples, bem intuitiva, coisas que funcionam bastante e que são boas práticas, né? São práticas altamente recomendáveis para todo mundo que trabalha com marketing digital. Antes disso, eu queria fazer alguns comentários rápidos sobre fundamentos do conteúdo que tem total impacto quando a gente vai enviar e-mail marketing, quando a gente vai se relacionar com os nossos leads e com os nossos clientes através do e-mail. Como um fundamento importantíssimo na nossa discussão de hoje aqui, eu trago o grande mago do marketing digital, um cara que já escreveu mais de 20 livros sobre o tema, publicados em mais de 30 países, um dos autores mais respeitados e um dos teóricos práticos, né? É um cara que escreve muita teoria e cria muita base, mas ao mesmo tempo é um cara que vive a prática, vive o dia a dia de marketing digital desde que a internet começou. Né? O primeiro best-seller dele é de 98, o livro Marketing de Permissão é de abril de 99, e ali ele traz uma série de mensagens que se tornaram a pedra fundamental do que a gente chama de marketing de permissão. E o e-mail marketing está intimamente ligado, o irmão gêmeo do marketing de permissão. Né? Ele faz parte do processo de permissão. A pessoa te dá a permissão de enviar e-mails para ela quando você usa e-mail marketing da forma opt-in, né, da forma correta, quando você não é um spammer maldito. E aí o CEF define alguns pontos aqui que são fundamentais. Eu já vou direto para os grifos. Marketing de permissão é o privilégio, não o direito, de entregar mensagens antecipadas, personalizadas e relevantes para pessoas que querem recebê-las. Ele reconhece o novo poder dos consumidores em ignorar o marketing. Compreende que tratar as pessoas com respeito é a melhor forma de obter a atenção delas. Eu abro meu livro explicando justamente as 2 grandes moedas do século XXI, o tempo e a atenção. São 2 coisas cada vez mais escassas, né? A gente executa cada vez mais tarefas ao longo do dia, então o tempo acaba se tornando mais escasso, a gente tem menos tempo livre, e ao mesmo tempo a atenção em meio a esse processo, né? Multiplicidade de canais de mídia, uma série de recursos de consumo que não existiam 20 ou 30 anos atrás, e o cérebro humano não evoluiu na mesma velocidade que o acesso à informação evoluiu. Então a gente tem, nos últimos 14 anos, aí, estamos em 2021, o iPhone foi lançado em 2007, em 14 anos o smartphone se tornou
a principal tecnologia de consumo de informação no mundo. A maior parte das pessoas que acessam a internet acessa através de um smartphone, e 70% do volume de acesso à internet é feito através de smartphones. Então isso mostra o quanto as novas tecnologias se tornam preponderantes, né? Se tornam o principal meio de consumo em muito pouco tempo. Ao mesmo tempo, a televisão foi tendo menos espaço na vida das pessoas, o jornal impresso foi tendo menos espaço, a revista impressa, o rádio mudou de contexto, né? Mudou de formato de uso. Hoje em dia, muita gente ouve rádio, mas ouve através da internet. E a gente tem aí uma série de novas mídias de consumo, o YouTube, as mídias por assinatura, né? Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, a gente tem o Spotify, a gente tem as ferramentas inteligentes de consumo, como os assistentes pessoais, né? Alexa e outros assistentes do tipo. E aí o que acontece? Para que a gente consiga a atenção das pessoas, a gente tem que pedir permissão primeiro. E essa permissão precisa ser respeitada no meio desse cenário. Então, toda vez que a gente fala de e-mail marketing, a gente está falando, isso é um privilégio. Você tem um e-mail das pessoas e pode falar diretamente com elas. Isso significa que você deve entregar coisas que são antecipadas. Então, quem recebe seus e-mails deve saber primeiro do que os outros clientes, né, os outros seguidores, digamos assim. Personalizadas, você pode saber exatamente os interesses de quem assina os seus e-mails e tem que ser relevante. Né? Porque senão o que as pessoas vão fazer? Elas vão para o outro lado aqui e vão ignorar. Né? Ou elas vão se desinscrever, ou elas vão te marcar como spam, o que é pior ainda e o que a gente não quer. Isso tem um impacto muito grande quando a gente olha para todos os canais de marketing digital e para tudo que é possível fazer. Esse aqui é um mapa que a gente criou na nova escola de marketing. A gente criou ele em 2020 e já atualizou agora em 2021, com uma série de iniciativas, pelo menos as mais conhecidas, as mais comuns, as de alcance da maior parte das pessoas, e, obviamente, o e-mail marketing tem um círculo próprio, okay? Ele tem um universo próprio dentro de tudo que dá para se fazer de marketing digital e que é fundamental. Né? Já é reconhecido nos últimos 15 anos que o e-mail é um dos principais canais de conversão para e-commerce. O primeiro é visita direta, o segundo é visita através de busca orgânica, o terceiro sempre disputa ali entre o Google Ads e o e-mail marketing, sendo que o e-mail marketing acaba ganhando no histórico. Né? Em alguns canais, em alguns segmentos aí, os anúncios ultrapassam um pouco, mas em geral o e-mail marketing está lá entre os 3 ou 4 canais que mais convertem no e-commerce. No B2B, não preciso nem destacar o quanto é fundamental o e-mail marketing. E aí, por que é importante colocar esse mapa aqui? Para entender que e-mail marketing não pode estar fora de nenhuma estratégia. Que ele tem um papel fundamental. Ele tem um território próprio dentro de marketing digital. E esse território tem que estar amarrado dentro de toda a estratégia, dentro de toda a jornada dos nossos consumidores. E aí, última consideração, antes da gente ir para os hacks ali de design e de copy, que na verdade são coisas muito simples, muito pragmáticas que você pode e deve fazer, a gente tem que entender que hoje a internet é dividida em duas grandes internets. Né? A internet das buscas, de tudo que se pode fazer através do Google Meu Negócio, das buscas por voz, dos assistentes virtuais, de todas as ferramentas de busca, né? E aí a gente tem uma série delas. Geralmente a gente fala de busca, as pessoas ligam diretamente com o Google, mas a gente não pode esquecer da Siri, que está em todos os devices, né, em todos os artefatos da Apple. A gente não pode esquecer da Alexa, que hoje faz parte do ecossistema Amazon e está na casa de centenas de milhares de pessoas, daqui a pouco de milhões de pessoas. O YouTube, que é o segundo maior buscador do mundo. E aí o que significa o universo da busca? Geralmente ele está no fundo do funil. Né? Ele faz parte do universo das pessoas a partir do momento que ela já tem ou a consciência do problema ou a consciência da solução. E aí ela já está em uma fase do funil em que ela está indo ativamente atrás de informação. Por outro lado, a gente tem toda uma geração que só teve contato com a internet através de rede social. Uma geração que quando passou a ter smartphone, ou ter um computador, ou ter um tablet, ou qualquer outro aparelho aí para acessar a internet, já chegou através de uma rede social.
né? Então, para muitos brasileiros, durante muito tempo, a internet foi o Facebook, né? Então, ela tinha uma conta no Facebook, ela está na internet. E era só isso, né? São pessoas que não usam Wikipedia, não usam Google, não usam fórum, não usam assim, uma quantidade enorme de recursos, né? Muita gente que nem tem e-mail e que ao longo do tempo vai descobrindo esses outros recursos. O Instagram, também não preciso discorrer muito tempo sobre ele, é hoje a rede social mais em evidência, né? A que mais cresce, a que é mais usada. O Facebook ainda tem mais tempo de uso, mas o Instagram é a rede mais coqueluche, digamos assim. Né? O LinkedIn, indispensável para todo mundo que é B2B, né? Nem adianta querer discutir muito isso aqui, é obrigatório para todo mundo que é corporativo, que é uma empresa ou que faz venda para empresas. E o Twitter, né? Que muita gente gosta de matar o Twitter, ele é efetivamente a rede social com menor tempo de acesso, mas vamos convir, né? Para você ler mensagens ali de 256 caracteres, você não precisa de muito tempo. O Twitter acabou se tornando uma rede social de nicho no Brasil, muito utilizado para humor, por investidores, né? Para quem opera na bolsa, para quem trabalha na área de investimentos, o Twitter é muito importante. Na área política, ele ganhou uma visibilidade muito grande. Vários políticos em evidência no Brasil usam o Twitter diariamente, recorrentemente. E em áreas de entretenimento ali, que ele também tem uma participação muito grande. Né? A televisão passou a usar o Twitter como ferramenta, porque são mensagens curtas que eles conseguem colocar inline ali na TV. Então a gente tem esses dois grandes universos e eles convergem em um momento que é muito importante para todo mundo que trabalha com e-mail marketing. Quando você usa a rede social ou qualquer uma das ferramentas de busca para gerar leads para o seu negócio, para trazer pessoas que vão se cadastrar para receber as suas informações, e aí o porquê de eu ter colocado a citação do Seth Godin, que te deram a permissão de se relacionar com elas através do e-mail. Só no dia de hoje eu já me desinscrevi de 2 ou 3 e-mails ali que eu recebi, um de uma construtora que nem é da minha cidade, né? E é bizarro porque chega na caixa de entrada do Gmail profissional, né, que eu pago para usar, como mensagem importante, e eu nunca me inscrevi na lista, eu nunca vi aquela construtora na vida, e o cara me manda um JPEG com 3.000 pixels de altura e alguns mega de peso. Dá vontade de queimar vivo, né, o e-mail. Então, assim, ainda é uma coisa mal utilizada e mal compreendida em pleno 2021. E aí faz todo sentido a gente estar num evento como esse, numa semana como essa. Bom, colocadas todas essas introduções, essas ressalvas e esses conceitos, mania de professor, né, gente? Não tem como fugir. Vamos a alguns hacks de design e copy, tudo meio junto e misturado aqui. Coisas simples que muita gente esquece no dia a dia, deixa de praticar, deixa de considerar, e que uma vez implementado, assim, é indiscutível que isso aqui traz resultado. Começando, obviamente, por aquele que é o fundamento mais importante, que é você saber com quem você está falando, né? Entender quem são as suas personas, quem são os leads que estão recebendo os e-mails. Quando você erra a persona, você erra tudo que vem dali para frente, né? Você erra o tom de voz, você erra o vocabulário, você erra o copy, você erra o conteúdo, você erra a segmentação. Então, assim, sai tudo zoado porque você errou a persona. Então, a persona é fundamental. E aí, como é que você vai filtrar a persona? No momento em que você capta o lead, você precisa fazer aquelas perguntinhas óbvias para ele. Logicamente, você não precisa fazer todas de uma vez só. A gente teve outras apresentações aqui falando sobre ferramentas de automação, ferramentas de e-mail marketing. Na maioria delas, você pode usar várias segmentações. E aí, quando você faz lá suas ofertas de conteúdo, cria uma landing page, oferece um e-book, uma planilha, qualquer coisa do tipo, você pode perguntar nome, idade, cargo, área de atuação, quantidade de funcionários da empresa, assuntos de interesse, e com tudo isso você vai construindo as suas personas. Né? Não é o foco aqui, não é o tema ficar discorrendo sobre persona, mas quanto melhor você conhece o seu cliente, mais fácil você fica você escrever conteúdo para ele, segmentar esse conteúdo e aí enviar um e-mail marketing que efetivamente vai funcionar, vai gerar resultado.
Uma das coisas que é extremamente simples e funciona muito bem é você colocar a sua persona no título daquilo que você escreve. Né? E aí eu botei alguns exemplos aqui, uns mais bobos, outros mais focados. Né? 5 coisas que só professores entenderão. Então, se você segmentou um e-mail que é para professores, é natural que a hora que ele veja isso aqui, ele queira clicar. Né? Então, você aumenta a taxa de clique. Aí tem outros exemplos aqui. Né? 7 coisas que somente mães de gêmeos compreendem. Né? Então, tem várias formas de você colocar aí a sua persona no título. 7 métricas que nenhum empreendedor pode ignorar. Então, a hora você já setou o assunto aqui, métrica, você já setou a persona, e você já disse que ele não pode ignorar. Então, isso aqui usa a teoria do loss aversion, né, do professor Daniel Kahneman, um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, justamente estudando, ele é um dos precursores da economia comportamental. Então, quando você fala que a pessoa pode perder, ou que ela vai errar, ou que ela está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que vai levar ela a ser prejudicada, ela tende a prestar mais atenção e interagir mais com aquilo do que quando você promete um ganho. Mas num outro hack aqui mais para frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas quando você diz que ele não pode ignorar, uma vez que ele se identifica com a definição aqui de empreendedor, ele como persona tende a ter a vontade de clicar. Então, pelo menos a taxa de abertura do seu envio você já melhorou. Vamos falar também sobre título, né? O que é que constrói um título muito bom? A gente sabe que todo mundo recebe um monte de e-mails ali na caixa de entrada. Minha última tela aqui é justamente um print da minha caixa de entrada hoje, mostrando vários e-mails que eu recebi, e um ali que me chamou a atenção, me levou a abrir. Depois não cliquei em nada, mas me levou a abrir. Né? Considerando a quantidade de e-mail que eu marco como lido sem nem abrir, isso já é alguma coisa. Assim, o primeiro, óbvio, escreva como um ser humano. Né? Trate as pessoas com respeito e com consideração. Né? Se você trata os seus leads como idiotas, cedo ou tarde eles vão ficar putaço, vão ficar pistola e vão te bloquear, vão te spamar, vão se descadastrar. Né? Então, entender que tem um ser humano do outro lado e escrever para ele. Né? Não adianta escrever, é que nem quando a gente fala de SEO, as pessoas quererem repetir palavra-chave para o Google identificar e para você ter um ranking melhor. Aí você vai ter um texto lá ruim, que as pessoas não vão ter vontade de ler ou não vão gostar de ler, e no fim ele não vai converter. Segunda coisa, pelo amor de Deus, essa é a pior dica de copywriting que circula pela internet, que é botar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, né? O que a gente chama em design de capitalizar. Que aí você escreve desse jeito escroto, que coloca a primeira letra de cada palavra, você põe um título lá de 10 palavras e cada primeira palavra está em maiúscula. E aí tem um monte de gente que diz que isso aumenta a taxa de clique, aumenta a taxa de abertura, sendo que eu nunca vi nenhuma prova, nunca vi nenhum estudo sobre isso. Então, assim, não faz o menor sentido fazer isso aqui, é bobagem, é mito, é conversa mole. Uma coisa que todo mundo sabe que funciona é fazer perguntas, né? Mandar um título com uma interrogação. Isso tende a abrir um loop no cérebro, né? Abrir uma conversa. E aí a pessoa vai clicar porque ela está no intuito de responder aquilo ou de tirar aquela dúvida que você plantou na cabeça dela. O óbvio precisa ser dito, né? Evite erros ortográficos. Já perde a credibilidade completamente quando chega um e-mail sem concordância no título ou com algum erro de digitação, algum erro ortográfico. Isso já estraga a experiência do cliente logo de cara. E algo que é muito simples, né? Em algumas ferramentas isso está lá bem destacado, bem óbvio, que é aquela primeira frase que vai aparecer quando o seu e-mail carrega. Muitos softwares, né, de leitura de e-mail mostram essa primeira frase. Então não convém você repetir o título do e-mail ali. Convém você colocar uma segunda tagline, um segundo subtítulo ali, um complemento do seu título que estimule a pessoa a abrir e depois a ler o e-mail. E aí vamos exemplificar para ficar mais fácil. Títulos muito bons aqui. Obviamente o título é um hack, né? O título perfeito, mas a ressalva não existe título perfeito. Existe título que você testa e que funciona. Prometo que isso vale a pena. É um título que chama atenção, por quê? Porque ele gera curiosidade. Isso o quê? Então tende a gerar uma taxa de abertura. Abra seu presente antes que expire.
né? Aqui a gente está trabalhando com algum nível de escassez. Você colocou uma data ali dizendo que vai expirar, mas não diz qual é. Então, isso gera curiosidade e gera escassez. Um pouco mais apelativo esse aqui, né? Última chance, desconto de 35% acaba hoje. Aqui é uma escassez bem pesada mesmo. Primeiro aqui, entre chaves e caixa alta, né? Caixa alta é um recurso que pode ser utilizado, mas como diziam as nossas avós, com parcimônia, né? Com sensatez, com bom senso. Você não vai ficar mandando todo e-mail em caixa alta, que isso desgasta, isso irrita e gera um descadastramento maior ao longo do tempo. Esse será seu novo charuto favorito, né? Eu botei o exemplo de charuto aqui porque eu tenho recebido mensagens da Charutos Online. E aí, a hora que eu estava imaginando um produto aqui para botar, eu falei, o que eu vou botar? Eu falei, beleza, esse será seu novo charuto favorito. Isso gera interesse. Então, dentro daquele clássico funil AIDA, né, chamar atenção, desenvolver o interesse, criar o desejo e fazer o call to action, a chamada para a ação, né, esse título aqui contribui em gerar o interesse. E aí, um outro título que eu gosto bastante, que é o de storytelling. Aí eu peguei o nosso host aqui como exemplo, né, como o Rodrigo Gonçalves se tornou o rei do e-mail. Então, quando você manda logo no título uma historinha, isso naturalmente gera curiosidade da pessoa querer abrir e entender ou ler aquela história até o final. Então, títulos com storytelling tendem a funcionar muito bem dentro de e-mail marketing, né? Isso é uma técnica de copywriting já bem conhecida. Outra técnica extremamente simples, praticamente óbvia, né? Todas as ferramentas oferecem esse recurso, mas nem todo mundo usa, que é você colocar o nome do seu destinatário no título. Para isso, você tem que fazer uma segmentação em que você dispara para destinatários que você sabe o nome. Aí, se você tiver pessoas na sua base que não têm o nome preenchido, você vai mandar o título de cima. Por isso que é importante segmentar, pelo amor de Deus. Senão vai chegar um título para o cara lá que é vírgula, prometo que isso vale a pena. Aí fica horrível. Então, segmenta leads que você sabe o nome, leads que você não sabe o nome. Os que você não sabe, vai o e-mail sem o nome do lead. Os que você sabe, vai o e-mail com o nome do lead. Ah, mas isso dá o dobro do trabalho. Também dá o dobro do resultado, né? Isso aqui que eu tinha comentado lá em cima sobre o Loss Aversion, né, do Daniel Kahneman, que são as duas vias de você explorar uma informação. E isso é bem conhecido dentro do neuromarketing, é bem utilizado como técnica de copywriting, que é a via positiva e a via negativa de você entregar uma informação. Um clássico dentro da área de lançamentos, aí, de produtos digitais, é uma boa e uma má notícia. Isso costuma gerar curiosidade, mas é um recurso que acabou ficando batido, muita gente já utilizou. Agora, a via positiva e via negativa é o quê? Você pode dar uma informação pela via positiva, o copo cheio, ou pela via negativa, o copo meio vazio. 5 formas de aumentar as vendas na pandemia. Ok, é um bom título, gera alguma curiosidade. Agora, a via negativa, 5 erros que quebram uma empresa na pandemia. Isso aqui é muito mais pesado. É a mesma informação. O conteúdo que está lá dentro é praticamente o mesmo. Você mudou a forma de apresentar o conteúdo. Em um, você vai dizer que se ele usar aquelas 5 coisas, ele vai aumentar as vendas. No outro, você diz que se ele não usar aquelas 5 coisas, ele vai quebrar. Então, você está apresentando a mesma informação, só que você está mudando o ponto de vista. E essa via muda a percepção das pessoas. Geralmente, as pessoas reagem mais ao negativo do que ao positivo. Isso faz parte da estrutura cerebral, tem uma série de teses aí de estudos de neuromarketing explorando o porquê disso acontecer. A prática é qual? Geralmente, quando você fala de uma coisa negativa, as pessoas prestam mais atenção do que quando você fala de uma coisa positiva. Por isso que a imprensa dá tanta notícia ruim. Isso aqui é fundamental. Tá? Isso não é só um hack, isso é um mantra, isso é uma lição, isso tem que estar pendurado na parede. Foque em apenas uma ação desejada. Se você está enviando uma newsletter que tem ali vários tópicos, várias notícias ou vários posts, vários artigos, e a pessoa pode escolher em qual deles clicar, ok, isso é um formato.
Agora, quando você está fazendo uma campanha de venda, quando você quer que as pessoas executem uma ação, como responder uma pesquisa, né, baixar um e-book, comprar um produto, uma oferta, quanto menos coisas você der para o cérebro prestar atenção, mais fácil vai ficar dele prestar atenção naquilo que ele realmente tem que fazer. Então, você focar em uma ação ajuda essa ação a escalar e a performar melhor. Tá? Então, evite solicitar para o leitor executar mais de uma ação no mesmo e-mail. Foca naquilo que você quer. Se quer que o cara responda uma pesquisa, então você vai escrever lá o seu texto, 2, 3, 4 parágrafos, vai explicar o porquê que é importante, o que ele ganha com isso, qual que é a vantagem, por que você está pedindo isso para ele, coisa e tal. Aí você bota lá um link no meio do texto, um link isolado, só em texto, e um botão lá no final, com uma cor contrastante, né, uma cor que chame a atenção, faça ele clicar. Mas os 3 links estão pedindo a mesma ação para ele. Responda a pesquisa, participe da pesquisa, responda agora a nossa pesquisa. Né? Então, assim, é uma ação que você está pedindo para esse lead. Se você der 10 ações, logicamente você vai dividir a taxa de clique entre 10 coisas, você vai dividir a atenção entre 10 coisas, e a chance de você ter uma boa performance cai. Tá? Então, esse é o foco de você pensar assim, o que é que eu quero que o meu lead faça quando ele abrir esse e-mail. Isso vai refletir no seu título, isso vai refletir no seu conteúdo, e isso vai refletir no seu CTA. Ah, isso aqui é muito legal. Eu ouvi isso de um professor na FGV, quando eu fiz o MBA. O cara me chamou lá na frente, me deu uma puta escovada na frente da classe inteira, e ele falou, cara, você é muito bom, mas você é muito mal-humorado. Você tem cara de mal, e ninguém gosta de gente assim. Você só vai ter sucesso na vida o dia que você aprender a sorrir. E aí, ao longo do tempo, essa frase sempre me perseguiu. E eu fui percebendo que ele tem razão. Né? As pessoas gostam mais de quem é sorridente, de quem é bem-humorado, de quem é brincalhão, de quem é positivo. Né? Gente ranzinza, gente chata, não atrai ninguém. E aí, imitando o que várias startups que têm sucesso com essa prática fazem, a gente começou a fazer isso também nos e-mails da nova escola. Então eu assino lá com o meu nome, meu cargo, o link para a escola, quando faz sentido, e aí uma foto minha sorrindo. Né? Então, esse tipo de coisa gera um impacto de humanização em quem está lendo o seu e-mail. É importante para quem recebe o e-mail identificar um interlocutor do outro lado. Então, quando essa pessoa tem um nome, tem uma cara e principalmente está sorrindo, né, isso vai criar o que agora está se convencionando, está virando modinha, chamar de humanização do marketing. Apesar de eu não gostar muito da modinha, eu tenho que dar razão de que a coisa realmente funciona. Segmente pelo amor de Deus. É o que eu comentei no REC lá em cima, de você colocar o nome do seu destinatário no título. Ou colocar na abertura do e-mail, quando você está escrevendo como se fosse uma carta para ele. E aí você pode usar vários níveis de segmentação. O problema de quando você manda tudo para todo mundo é que você vai diminuindo o nível de interesse das pessoas. Nem todo mundo tem interesse na mesma coisa. Então, se a sua marca, por exemplo, tem vários produtos ou vários serviços, segmenta o interesse do seu lead. Então, quais são as áreas de atuação e o lead vai receber informação de qual área. Imagina uma empresa, por exemplo, como a 3M, que tem 14 áreas de atuação. Tem área médica, tem área dental, tem área cirúrgica, tem área aeronáutica, tem produto de decoração, tem máscara, tem um monte de coisa. Imagina eles mandarem tudo para todo mundo, ele mata a lista, destrói o engajamento da lista, né, e não gera resultado nenhum. Uma outra coisa que é muito importante fazer quando se faz inbound marketing, ou marketing de conteúdo, ou automação de marketing, dê aí o nome que você quiser. Estabelecer em qual fase do funil esse lead está. Então, se você vai disparar um e-mail com uma informação mais básica, você manda para quem você considera, dentro da sua automação, ali das suas regras, que está mais no topo do funil. Quando você vai mandar um webinar, por exemplo, você pode mandar um tipo de convite para quem é topo de funil, outro tipo de convite para quem já é fundo de funil, já baixou muita coisa, já interagiu, já está em um outro momento. Isso vai aumentar a taxa de abertura dos dois segmentos e vai aumentar a sua taxa de conversão.
separar esses leads ou agrupar, segmentar por assunto, tema ou tópico. Então, o que esse cara quer receber? Então, dentro de tudo que você oferece aí de conteúdo, qual que é a área de interesse desse cara? Se eu for pegar na área de marketing, por exemplo, é alguém que quer receber sobre conteúdo, alguém que quer receber sobre mídia, ou alguém que quer receber sobre taxa de conversão. E não adianta eu pegar uma pessoa que está interessada em mídia e mandar coisa para ela, sei lá, de conteúdo, que de repente não é a área de atuação dela. Eu vou acabar diminuindo a taxa de abertura, a taxa de clique, muita gente vai acabar perdendo o interesse, e isso vai diminuindo a qualificação da sua lista, dos seus leads ao longo do tempo. E segmentar por engajamento. Uma coisa que muita gente deve ter falado é que você pode não enviar e-mails para quem não abriu os seus últimos 3, 4, 5, 6 e-mails. Aí cada um determina a própria regra. Mas se alguém não abriu os seus últimos 5 e-mails, qual que é a chance dele abrir o sexto, o sétimo, o oitavo? Então você está só diminuindo as suas taxas de entrega, de abertura, de clique, de conversão, se você está mandando e-mail para alguém desengajado. Tá? E aí tem um hack no próximo slide, justamente para melhorar a taxa de engajamento, que é reaquecer o relacionamento. Quando um casamento está meio frio, quando o seu namoro está meio frio, quando um amigo que você gosta muito, já faz muito tempo que você não fala com ele, o que a gente busca fazer como ser humano? Reaquecer o relacionamento. E isso é uma coisa que você pode fazer com a sua base de e-mails, com a sua lista de e-mails. Você pega aquele conteúdão da porra, aquele conteúdão animal, que você fala, cara, todo mundo vai querer ler isso aqui. E aí você manda, você segmenta na sua base só quem está desengajado e manda especificamente para eles, para tentar reaquecer e ver se esses caras vão abrir, vão interagir e vão voltar a se relacionar com a sua marca. Se isso não acontecer, você deixa eles lá no grupo de desengajados e para de mandar e-mail para eles, porque você está só gastando recurso à toa. Não está gerando resultado nenhum, não faz sentido continuar botando energia em cima disso. Facilite a vida de quem quer ir embora. Uma coisa que irrita qualquer pessoa que trabalha com e-mail, que usa e-mail profissionalmente, principalmente, é você não achar o link para se descadastrar, para se desinscrever, para sair da lista, para parar de receber. É extremamente irritante a pessoa não conseguir achar o link de descadastro. E apesar de ser obrigatório, você colocar esse link, muitas ferramentas colocam automaticamente, você querendo ou não, mas tem outras que permitem você ir lá e editar esse link ou eventualmente remover esse link. E isso é um baita de um erro estrategicamente. Porque se o lead cansou, se ele não quer mais, se ele desistiu, se por qualquer razão ele não quer mais receber, deixa o cara ir embora. Não adianta ficar insistindo em um relacionamento que já não vai funcionar. Tá? Isso vai, de novo, estragar a taxa de entrega, estragar a taxa de abertura, vai jogar mais e-mails para o spam, porque se o cara não acha o link de descadastro, o que ele faz? Vai lá, marca como spam. E aí isso vai arrebentando as suas taxas de entrega e a sua reputação com todos os serviços de e-mail ao longo do tempo. Aí, vamos para os hackzinhos do capeta, algumas coisinhas aqui de design mais simples, assim, simplíssimas, mas que muita gente erra. E aí é aquela história, o óbvio precisa ser dito. Primeira coisa, prove o que você está dizendo visualmente. Então a tal da prova social que o Robert Cialdini fala muito, ela é muito importante você usar ela no e-mail marketing como um print. Não, se alguém deixou um comentário, se alguém te enviou um e-mail, se alguém te mandou uma inbox, no Twitter, no Instagram, num vídeo no YouTube, num tweet que você fez, não interessa. Vai lá, printa, e manda no e-mail com link para a URL de onde você printou, se for possível. Isso é uma forma de prova social que funciona muito bem, porque não adianta só você copiar e colar ou você transcrever o que foi dito. É importante que a pessoa veja que aquilo foi postado, com uma foto de alguém, com o nome de alguém, com um período, com o número de curtidas, ver que aquilo é real, que aquilo realmente aconteceu. Tá? Então isso é uma forma muito útil de usar a prova social em e-mail, principalmente quando você quer
provar que algo está funcionando, que algo dá resultado. Segunda coisa, não se esqueça que a maior parte das pessoas consome internet através do smartphone. Isso significa que elas navegam, que elas assistem vídeos, que elas fazem buscas, que elas usam rede social e que elas leem e-mail através de um aplicativo, né? Ou de um browser mobile, whatever. Então, você precisa pensar no mobile primeiro, aquilo que a gente chama no digital de mobile first. Esse aqui é um e-mail do YouTube que eu recebi hoje, faz 20 dias eu me inscrevi lá no YouTube Premium, para não ver mais os anúncios, né? Aqueles anúncios insuportáveis. Eu não acredito que você tem um smartphone e não ganha 20 mil por mês com ele, né? Então eu falei, vou pagar o YouTube mesmo e já era, não vou mais ver anúncio. E eu gostei muito do design do e-mail do YouTube, porque é curto, é objetivo, é claro na mensagem, tem o link se eu quiser não continuar assinando, tem a central de ajuda e tem o link lá para o produto. Então, assim, o que eu preciso saber está ali, né, claríssimo, objetivo, sem frescura, o texto diagramado para ser bem lido no mobile. Eu ainda teria quebrado esse parágrafo de novo aqui, ó, recorrentes no valor da sua assinatura. Pum, quebra de linha. Se você quiser ver os detalhes da sua assinatura, para ficar um pouquinho mais estética essa leitura, botaria esse logotipo um pouco menor, né, com um espaço em branco menor aqui, para caber tudo na tela. Você vê que no print da tela do celular, o e-mail ficou super fácil de ler. Isso é fundamental. Outro hack importante, acompanhar suas taxas regularmente. Isso aqui é um print do WhatsApp, da minha rede de novos negócios. Ela cuida do disparo dos e-mails para a nossa base. E aí ela, comemorando um determinado resultado, a gente usa uma ferramenta para disparo para uma base e outra ferramenta para disparo para outra base, para ter backup, por N razões. Então, antes de fazer cada disparo, a gente baixa a base de uma e sobe na outra, baixa a base da outra, sobe na uma e faz o disparo. Porque todo mundo sabe, ferramenta dá pau, sai do ar, tem problema de taxa de entrega. Então, quando isso aconteceu uma vez, a gente já tinha o backup na outra ferramenta, derrubamos o envio em uma e fizemos o envio na outra. Alguns leads receberam em duplicata, mas a maior parte dos leads que não teria recebido, acabou recebendo. Tá? Então, o que é importante nisso aqui? É você entender que a taxa de abertura, ela não é só um KPI, né, um indicador assim, um indicador inútil para você ver o quanto está abrindo e você comemorar quando ele é alto. Né? Não é isso. É para entender a qualidade do e-mail marketing que você está enviando. Se isso está caindo ao longo do tempo, é porque você não está fazendo gerenciamento da sua base, você não está fazendo segmentação das suas personas, você não está direcionando o seu conteúdo. Então, para ter uma taxa de abertura alta, você precisa fazer o gerenciamento de tudo isso. Né? Se o lead se descadastrou, não recadastra. Se você não estiver segmentando, se você não estiver fazendo teste, né, eu insistia com a equipe para eles mudarem a data de envio. Né? Por algum motivo eles criaram lá um calendário editorial, eles estavam enviando os e-mails de terça-feira, 11 horas da manhã, ou de quarta às 10 da manhã. Eu falei, gente, manda isso na segunda-feira entre 9 e 10 da manhã, ou na terça entre 9 e 10 no máximo. E aí eles viram que a taxa de entrega ficou melhor, que a taxa de abertura ficou melhor. Eu falei, o nosso perfil de cliente, é só você olhar no seu Google Analytics, tá? Mas, Reis, como é que eu faço para descobrir o melhor horário para enviar? Entra lá no seu Google Analytics, principalmente se você é do mercado B2B, e olha o perfil do gráfico de visita. Vê o dia da semana em que você costuma ter mais visitas. E vê o horário em que as pessoas mais interagem, se é pela manhã ou se é pela tarde. Tipicamente vai ser pela manhã. Né? Isso é meio padrão, assim. Segunda você tem o melhor dia, terça é o segundo melhor dia da semana, quarta é o terceiro, quinta é metade da segunda-feira no máximo, sexta já cai bastante, sábado morre, domingo começa a ressuscitar, segunda explode. Então, você vai pegar no Analytics o dia que você tem mais visita no site, é o dia que você vai escolher para enviar e-mail marketing. Tá? Na prática, é o que eu sempre fiz e é o que sempre me deu os melhores resultados. Toda vez que essas duas informações não casavam, o resultado não era legal. E aí, vou mostrar um negocinho que hoje cedo me fez clicar. Né? Isso aqui é a minha inbox hoje pela manhã.
lá pelas 9 da manhã. A hora que eu abri, eu olhei, tinha lá 19 e-mails para eu ler hoje, e aí teve um que me chamou bastante atenção. Tudo em caixa alta, new, com exclamação. Né? Novo, novo, novo. Essa segunda linha que aparece aqui, que é aquela linha que eu estava comentando num REC anterior, que você tem que pensar no título e você tem que pensar na primeira linha do seu e-mail. Porque essa primeira linha é o que vai aparecer aqui. Né? Então, a hora que eu li aqui, novo, 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 introduzindo uma nova tipografia, blá, 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 que é lá do MyFonts. Né? Como eu já fui designer, eu gosto de ficar acompanhando algumas coisas aí na área de design. E aí me chamou a atenção. Né? No meio de todos os títulos aqui, de todas as coisas, foi o primeiro que meu olho bateu, porque eles usaram uma técnica que é meio abusiva. Né? O título com as letras tudo em caixa alta, a mesma palavra repetida 3 vezes e uma exclamação no final. Tem um indicativo que eu vi uns anos atrás, eu nem vou chamar de estudo, porque não chega a ser um estudo, que 3 exclamações costumam funcionar melhor do que uma. Mas eu nunca cheguei a testar. Né? Mas de qualquer forma, novo, 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 com exclamação, foi uma coisa que roubou o olhar, né? E me fez olhar para aquilo primeiro. Agora, se esses caras me mandarem e-mail assim toda semana, depois da terceira semana você não vai nem olhar. Né? Você vai lá marcar como lido e não vai nem dar atenção para o negócio. Então, todo hack, né? Toda técnica diferentona, toda coisa, todo truque, toda dica, precisa tomar muito cuidado para não repetir. É que nem aqueles títulos que o pessoal escreve, 7 dicas que você precisa saber para não sei o que. A 4ª é imperdível. Você fez uma vez, vai funcionar. Se você fizer toda semana, vai chegar uma hora que o pessoal vai falar, lá vem o bestão com a mesma piada de novo. Né? Então, muito cuidado nessa hora. E por fim, já que a gente falou bastante de taxa de entrega, taxa de abertura, taxa de clique, taxa de conversão, não esqueça de olhar as métricas. Não esqueça de ficar de olho nos seus números. A cada disparo, você precisa pegar seus números, jogar numa planilhinha de Excel e ir acompanhando se eles estão condizentes com o que sempre aconteceu. E aí você vai anotando aprendizados e coisas boas e coisas ruins, né? Enfim, o que é que você tirou de cada disparo? O que é que você testou que foi bom? O que é que você testou que foi ruim? Esse tipo de aprendizado, ao longo do tempo, vai criando uma base de conhecimento que é bastante importante e vai te ajudar a manter suas taxas de entrega em alta. Era isso que eu queria apresentar hoje, eram essas as dicas que eu queria compartilhar. Espero que alguma delas, pelo menos, seja nova e seja útil para você. Para quem quiser se conectar lá no LinkedIn, é só usar o encurtador res.com.br/LinkedIn e lá no Instagram, eu sou rafael.res. É só buscar lá que você me encontra. Se quiser mandar um inbox, se quiser deixar um comentário, fica à vontade, a gente se vê por lá. É isso aí, muito obrigado.